Olá galera, boa noite, tudo bem? Como é que vocês estão? Feriado 7 de setembro e firmes no grupo de estudos, não é verdade? Eu resolvi trabalhar hoje o grupo de estudos trazendo 2 artigos do Código Penal porque estamos um pouquinho atrasados. Estamos no artigo 160, hoje eu vou trabalhar com vocês os artigos 161 e 162. Eu tenho que chegar até o artigo 360 o mais rápido possível. Temos que esgotar os artigos do Código Penal. Por isso que eu estou aproveitando o feriadão para mesmo assim trabalhar esses artigos no Periscope. Eu sei que está tendo jogo de futebol, parece que são 2 timinhos, não é verdade? São Paulo e Palmeiras. A seleção mesmo, que é o Timão, não está jogando, pelo menos pelo que eu saiba, não está jogando. Então vale a pena a gente perder um tempinho aqui discutindo 2 artigos importantes, os artigos 161 e 162 do nosso código. Depois do Periscope, eu vou sortear aquele livro que vocês compartilharam durante esses dias, o Como Falar Bem em Público, pela editora Ímpetos. Estão lembrados? Muitos compartilharam no Face, no Twitter e no Instagram. Eu vou sortear um livro no Twitter, eu vou sortear 2 livros no Face e vou sortear 3 livros no Instagram. Hoje, logo depois do vídeo, fiquem espertos que eu vou realizar o sorteio, tá ok? Vamos diminuir um pouquinho, por favor, as mensagens. Um abraço para os nossos professores que estão acompanhando. Eu já vi que o professor Igor está acompanhando. Pessoal, vamos curtindo, hein? Vamos curtindo para eu saber que o vídeo não está travando. E mais, eu quero chegar hoje a 15 milhões de curtidas aqui no Periscope. Dependendo do que acontecer, hoje nós podemos chegar a 15 milhões de curtidas no Periscope, tá bom? Então, por favor, diminua as mensagens. Eu vou começar com o artigo 161. O artigo 161, ele tem o crime de alteração de limites, ele tem o crime de usurpação de águas, ele tem o crime de esbulho possessório, mas vamos para aqueles temas mais correntes, mais comuns em concurso público. O artigo 161 pune no seu caput a seguinte conduta: suprimir ou deslocar tapume, marco ou qualquer outro sinal indicativo de linha divisória para apropriar-se no todo ou em parte de coisa imóvel alheia. Então vejamos, qual é a conduta punida? Eu vou suprimir ou deslocar tapume, marco ou qualquer outro sinal indicativo da linha divisória da minha propriedade à tua. E vejam que o crime não significa apenas suprimir ou deslocar tapume. O crime exige mais do que isso. Além de suprimir ou deslocar tapume, marco ou qualquer outro sinal indicativo de linha divisória entre a minha propriedade e a tua, eu tenho que assim agir com o fim de me apropriar no todo ou em parte da coisa alheia móvel. Então não vão ficar pensando que pratica o crime do artigo 161 aquele que destrói tapume, aquele que apaga, suprime marco indicativo da linha divisória. Não, só existe o crime se ele assim agir para apropriar-se no todo em parte de coisa imóvel alheia. Agora preste atenção. A discussão que existe no artigo 161 caput se resume no sujeito ativo. Quem pode praticar o crime do artigo 161 caput? A alteração de limites. Quem pode praticar este crime? A doutrina é divergente. Uma primeira corrente, Mirabete, por exemplo, defendia que o vizinho contíguo da vítima figura como sujeito ativo, não importando se proprietário ou possuidor do imóvel. Eu vou repetir. Quem é o sujeito ativo? É o vizinho da vítima. É o vizinho da vítima. Mas qual vizinho? Tem que ser o vizinho proprietário ou pode ser o vizinho possuidor? Pessoal,
De acordo com Mirabete, tem que ser o vizinho tem que suprimir do tapume, sinal indicativo, marco indicativo, o vizinho, podendo esse vizinho ser o proprietário ou possuidor. Damásio, por sua vez, discorda. Para Damásio, o vizinho possuidor não pratica este crime, só pratica este crime o vizinho proprietário. Para ele, possuidor não figura como sujeito ativo do delito. E o raciocínio de Damásio é muito simples. Damásio diz o seguinte: peraí, só o proprietário, assim agindo, pode beneficiar-se do imóvel alheio. O vizinho não. O vizinho não. Por isso que Damásio entende que só o vizinho proprietário pratica esse crime. O possuidor não. Só o vizinho proprietário pratica esse crime, o possuidor não. Só o proprietário vai se beneficiar da conduta sobre o imóvel alheio. O vizinho possuidor, não. Compreenderam? Joia? O artigo 161, parágrafo 1º, inciso 1, fala de usurpação de águas. Pune aquele que desvia ou represa em proveito próprio ou de outrem águas alheias. Aqui o alerta diz respeito ao seguinte: cuidado. Quando eu falo em águas alheias, eu não estou me referindo àquela água que ingressou em reservatório particular e passa a ser de propriedade de alguém. Pouco importa o nome que se dá ao ato que faz com que essa água ingresse no reservatório particular de alguém. Pode ser compra e venda, tarifa, taxa, preço público, o que vale. A partir do momento que essa água entra no reservatório particular de alguém, ela deixa de ser objeto material do artigo 161, parágrafo 1º, inciso 1, e passa a ser objeto material de furto, artigo 155 do Código Penal. Tá ok? E agora o artigo 162, quero dar dicas também a respeito do artigo 162, que fala da supressão ou alteração de marca em animais. Pune aquele que suprimir ou alterar indevidamente em gado ou rebanho alheio marca ou sinal indicativo de propriedade do animal. Então vejam que o agente pode praticar o crime do artigo 162 de duas maneiras. Uma, suprimindo a marca de um animal, extinguindo, fazendo com que desapareça a marca de um animal, ou alterando a marca, modificando a marca, transformando a marca ou sinal indicativo de propriedade em gado ou rebanho alheio. Rogério, o artigo 162 fala de supressão ou alteração de marca em animais. Pratica este crime quem suprime ou altera a marca ou sinal indicativo de propriedade de um só animal? A supressão ou alteração de marca ou sinal indicativo de propriedade em um único animal que pertença ao rebanho configura o artigo 162 ou eu preciso agir sobre uma pluralidade de animais? O que vocês acham? Pessoal, prevalece que para a configuração do delito basta você suprimir ou alterar sinal indicativo de propriedade de um só animal. Apenas um só animal que pertença ao rebanho, que for objeto da ação do agente, já configura o crime. Agora preste atenção. Detalhe importante. Eu tenho um crime novo, hein? A Lei 13.330 de 2016, ela prevê uma nova qualificadora no furto, que é exatamente o furto qualificado pelo objeto material semovente domesticável de produção,
E eu tenho o artigo 180A que pune a receptação do animal, do semovente domesticável visando a produção ou comércio. Vejam, cuidado. Se eu subtrair o seu animal semovente domesticável de produção e eu suprimir o sinal indicativo de propriedade, entendo que o crime do artigo 162 fica absorvido pelo artigo 155. Eu tenho a mesma vítima e estou protegendo o mesmo bem jurídico. São crimes contra o patrimônio. Entendeu? Joia? A mesma coisa se aplica na receptação. Se eu receptar um animal furtado com o fim de comércio e eu suprimir o sinal indicativo da propriedade, eu entendo que o artigo 162, aliás, uma infração de menor potencial ofensivo, não, de médio potencial ofensivo, pena de 6 meses a 3 anos, fica absorvida pelo artigo 180A, que tem uma pena de 2 a 5 anos. Compreenderam? Joia? Perceberam as dicas? Então hoje eu dei uma dica a respeito do artigo 161 caput. Quem é o sujeito ativo? Nós vimos que a doutrina diverge. Uns entendem que é o vizinho proprietário, outros entendem que é o vizinho, pouco importando se proprietário ou possuidor. A outra dica que eu dei a respeito do artigo 161 está no parágrafo 1º, inciso 1, usurpação de águas. Eu falei para vocês tomarem cuidado que se essa água, ela entrar no reservatório particular de alguém, da concessionária, ela passa aí para o seu reservatório particular, aí essa água deixa de ser objeto material do 161 e passa a ser objeto material de furto. E a dica a respeito do artigo 162. O artigo 162, ele traz o crime de supressão, alteração de marca em animais. Pessoal, eu dei exemplo de gados, mas pode ser em animais, não necessariamente gado. Fala gado ou rebanho alheio. Tá ok? Então veja, fala gado ou rebanho alheio. Então preste atenção, nesse caso, a minha dica foi, será que configura o crime a alteração ou supressão do sinal indicativo de propriedade de um só gado? Ou eu preciso realizar a conduta numa pluralidade de animais? Um só gado já é suficiente. E aí eu terminei o vídeo falando a respeito do artigo 162 em eventual conflito aparente com o artigo 155, parágrafo 6º, e o artigo 162 no aparente conflito com o artigo 180A. Eu entendo que o 162 fica absorvido pelo 155, parágrafo 6º, o 162 fica absorvido pelo 180, letra A. Tá joia? Tranquilo? Então agora eu vou fazer o sorteio nas redes sociais, o sorteio daquele livro Como Falar Bem em Público. Vocês divulgaram esses livros, compartilharam, etc. Então chegou o momento do sorteio, tá ok? Quero agradecer a atenção de todos em pleno feriado aqui, firme e forte no nosso grupo de estudos. Vocês estão reparando que eu não vou parar, eu preciso, pelo menos este ano, terminar lá pelo artigo 280. Eu quero chegar pelo menos no artigo 280 do Código Penal. Tá ok? Muitíssimo obrigado pela atenção de todos. Amanhã não esqueçam de seguir o professor Igor. Ele já deu o recado aqui com dicas no Periscope a respeito do nosso direito eleitoral. Tá bom? Abraço, galera. Até o próximo vídeo.